Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir, porque você vai ver, o inimigo não vai entender, e o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor, e tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Oh Senhor, confiamos em Ti, Deus. Oh, aleluia. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver, e o inimigo não vai entender, que mesmo em meio às lutas, que mesmo em meio às provas, nós cantamos porque se chorar, chora nos pés do Senhor, e tem Jesus como seu consolador. Declara assim: o teu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Se você crê, meu amado, pega as suas mãos, declare isso essa noite, diga: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Claro assim: quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Diga: se cair mil ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Vem guardado desse jeito, desistir porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar. Sim, Deus, cremos em Ti. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Claro, eu vou seguir. Suas vozes declarem: vou seguir. Será que você pode declarar com fé essa noite, meu amado? Se você acredita nessa palavra, erga a sua voz, erga as suas mãos aos céus nessa hora. Se espinhos ferem os pés,
nos braços de Jesus vou seguir os passos de Jesus, vou levar, pois cremos em Ti, sabemos que é fiel. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Mais uma vez, se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Mateus capítulo 16. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus, viu, na igreja. Você pode adorar o Senhor, você pode gritar aleluia. Você pode exaltar o nome do Senhor na igreja, viu, meu amado? Fica à vontade, ninguém fica olhando feio para você, não. Se eu falar glória a Deus, acho que o pessoal vai olhar para mim, vai achar estranho. Pode falar glória a Deus aí, pode abrir sua boca e louvar o Senhor, em nome de Jesus. Mateus capítulo 16, a partir do verso de número 21. Diz a palavra do Senhor. Acharam? Amém? Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Senhor, a Tua palavra, ela é poderosa, Senhor Deus, ela transforma, ela edifica. Por isso eu peço que nessa noite, Pai, que ela possa falar e ministrar na vida dos Teus filhos nessa noite. Que eles saiam daqui hoje, ó Deus, tomados pela direção e pelo poder do Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Você pode se assentar. Esse é um texto maravilhoso da palavra do Senhor, um texto conhecido, talvez você já tenha ouvido várias mensagens a respeito desse texto, já tenha lido esse texto, entendido ou compreendido a respeito desse texto, buscado informações, mas é um texto muito interessante, se você começa a ler e ver o que está acontecendo agora aqui já no capítulo 16, onde Jesus passa então a compartilhar com os seus discípulos a respeito do momento da sua morte. Ele que tinha caminhado já com esses homens 3 anos praticamente, andando e fazendo muitos milagres, muitas coisas. Ele que tinha caminhado com eles e a multidão se aproximava, chegava, e ali Jesus pregava, anunciava, a multidão se maravilhava ao ouvir a voz de Cristo, porque ele falava como alguém que tem autoridade, ele pregava de uma maneira extraordinária, não como os fariseus ou os escribas, mas ele falava e aquela doce voz ministrava na vida das pessoas, ela respondia aos anseios das pessoas. Então era interessante porque enquanto Jesus andava, muitas pessoas, uma multidão se aproximava. Certa ocasião Jesus estava a caminho, andando com os seus discípulos para curar uma menina de 12 anos que havia morrido. E naquele caminho, Deus ia ministrando, Deus ia usando a vida de Jesus, porque uma mulher que há 12 anos sofria, entrou e passou pela multidão e tocou. Mas o mais interessante é que Jesus fala: alguém me tocou, e os discípulos falam: Senhor, há uma multidão aqui te seguindo. Há muitas pessoas. E você está dizendo que você foi tocado? Não, eu fui tocado de uma maneira diferente.
E você conhece essa história? A mulher há 12 anos sofria, quando ela toca nas vestes de Jesus, ela é curada. Então uma multidão caminhava com Jesus. A multidão queria ver o que Jesus fazia. A multidão queria ouvir o que Jesus falava. Mas essa multidão, ela era tocada e Deus ministrava através da vida de Cristo, falando sobre o reino de Deus, a implantação do reino de Deus. Jesus ensinava isso, mas aquela multidão, ela simplesmente passava e muitas vezes não mudava a sua vida. Jesus ministrava diretamente para os seus discípulos, e esses 12 homens foram caminhando com Jesus e aprendendo diretamente do Mestre aquilo que era necessário para que a história da humanidade fosse transformada, fosse mudada. Jesus, ele separou esses homens. Havia sim uma multidão de pessoas querendo segui-lo, querendo vê-lo, querendo saber o que estava acontecendo, quem era ele. A pergunta máxima era essa: quem é esse homem que cura, que fala, que diz e que acontece? Quem é esse homem? E nesse capítulo 16, Jesus, ouvindo o que as pessoas estavam dizendo sobre ele, reúne os seus discípulos e começa a falar, a perguntar para eles: o que você acha que eu sou? O que as pessoas estão dizendo? Estão dizendo que você é Elias, que você é um dos profetas encarnado. Mas e vocês? O que vocês acham que eu sou? Porque eu estou andando com vocês aqui, eu quero ouvir, eu quero saber o que vocês acham de tudo isso que vocês estão vendo. E aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, ele fica maravilhado com aquela palavra. Ele diz: olha, Pedro, você não falou isso de você mesmo, mas o Espírito Santo de Deus te mostrou e te revelou isso. E sobre esta palavra sua, sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja. E aí eles, maravilhados todos, eles começam a entender o grande plano de Deus na vida deles. E eles, imagina vocês caminhando com Jesus, 12 pessoas olhando juntos, caminhando juntos e vivendo ali maravilhas do Senhor, sinais e prodígios. De repente, ele começa a falar que vai morrer. De repente, ele começa a dizer que os dias dele estão acabados, que vão se acabar, que vai sofrer, que vai passar por humilhação, que vai ser morto. Como é difícil. Eles tinham uma convicção, e Pedro mais ainda, caminhava mais perto de Jesus. Pedro tinha uma convicção no coração dele, que algo ia acontecer. Ele havia no seu coração carnal a intenção de que mudanças naquele país, naquela sociedade acontecer, porque Jesus era poderoso para fazer isso. E de repente ele ouve uma palavra dizendo que aquilo não aconteceria, que a expectativa que havia no coração de Pedro, ela não seria suprida, porque ele morreria e seria morto pelos fariseus, pelos escribas, pelos sacerdotes. Pedro então fica indignado, ele começa a pensar: mas o que é isso, Senhor? Que pessimismo é esse? A palavra é essa. Senhor, o que é isso? Que pessimismo é esse? As coisas estão caminhando, já estamos andando juntos 3 anos, a gente tem visto gente sendo transformada, a gente tem visto coxo começar a andar, a gente tem visto aqui cegos começarem a ver, o Senhor pregando o Evangelho, as pessoas estão se achegando ao Senhor, e agora o Senhor começa com essa palavra de que vai morrer, de que vai acabar tudo. Que pessimismo é esse? Que palavra é essa? E aí Jesus fala assim, e é interessante que Pedro, ele não fala isso no meio de todos os discípulos. Ele chama Jesus perto dele e fala: ô Senhor, eu não estou entendendo muito bem o que você está falando aí. Senhor, que pessimismo é esse? Que você está depressivo? O que está acontecendo? Fala comigo, vamos conversar aqui, eu não estou entendendo. As coisas estão maravilhosas aqui, estamos vendo os milagres do Senhor. O Senhor vem dizer que tudo isso vai passar, que isso vai acabar. E aí, ele, olhando para Pedro, ele vê que não era Pedro que estava falando aquilo. Ele diz: arreda-te, Satanás, porque o que você está falando serve para mim como pedra de tropeço. Veja que interessante, alguns versículos anteriores, ele disse que a palavra de Pedro era a pedra aonde edificaria a sua
igreja, não é? De repente, depois de tudo aquilo, o mesmo Pedro serve para Jesus como pedra de tropeço. E aí eu fico pensando assim, o que estava acontecendo, o porquê que esse Pedro, ele passa de ser pedra angular para pedra de tropeço? O que estava acontecendo na vida de Pedro? E qual a diferença daquilo que Jesus queria fazer e transformar a vida de Pedro em algumas questões interessantes? Porque a primeira coisa que eu vejo aqui na vida de Pedro é o seguinte: ele caminhava com Jesus, andava com Jesus, mas ainda não tinha compreendido o plano que Deus tinha para a humanidade através da vida de Jesus. Há muita gente hoje caminhando, andando com Jesus, mas ainda não entendeu, não compreendeu qual é o plano de Cristo na sua vida. O que Cristo quer para você. É muito mais, e hoje a gente tem ouvido histórias dizendo assim: olha, vem para Jesus, porque você vai prosperar. Vem para Jesus, porque as coisas vão melhorar. Vem para Jesus, porque você vai conquistar. Vem para Jesus, porque a vitória chegará. Fica até bonito, daqui a pouco vai virar uma música isso aqui. Vem para Jesus que a vitória chegará. E é interessante que a multidão que caminhava com Jesus só caminhou com ele porque aquilo que Jesus fazia atraía as pessoas. Era cura, era milagre, não é? Era a palavra, eram coisas extraordinárias. Era Jesus alimentando o povo, multiplicando os pães e peixes. Mas no momento em que Jesus mais precisou de pessoas, elas desistiram de caminhar com ele. A multidão e os discípulos. Jesus queria ensinar a Pedro que ele poderia ser transformado. E que Pedro, então, passaria de ser um seguidor de Cristo, um observador, um espectador, mas passaria a ser um agente de transformação e de mudança. Se ele, então, entendesse o plano de Deus para a vida dele. E é por isso que, ao ouvir aquela colocação de Pedro, Jesus faz questão de chamar todos os seus discípulos. E aí, no versículo de número 24, ele fala: olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa aqui é a diferença daqueles que observam Jesus, se identificam com Jesus, para aqueles que são discípulos de Jesus. Jesus nessa noite quer que você seja muito mais do que um seguidor de Jesus. Jesus quer que você seja discípulo dele. Jesus quer te revelar coisas extraordinárias. Cristo quer te mostrar uma vida completamente diferente da que você possa imaginar ou sonhar. O que Deus tem para você jamais penetrou no seu coração. O que Deus tem para você, os seus olhos jamais puderam ver. Mas isso tudo é reservado para aqueles que são discípulos de Cristo. Quando ele vê Pedro chegando e dizendo uma coisa dessa absurda, sendo levado pelas suas próprias convicções e pelos seus próprios sonhos, Pedro levado pelo seu coração e pela emoção, o que acontece? Jesus chama os discípulos e diz aqui: olha, peraí, vocês não estão entendendo não. Vocês não estão compreendendo o que eu vim fazer aqui. Vocês podem achar estranho essa palavra que eu estou trazendo de morte. Você pode estar achando estranho que tudo isso aqui que está acontecendo não vai continuar da maneira que está. Vocês podem até estar achando isso estranho. Mas o plano que tem aqui, ele vai muito mais além do que as curas e os milagres que eu tenho realizado nos dias aqui. O que eu estou dizendo aqui é algo que vai salvar a humanidade. O plano de Deus era infinitamente maior do que simplesmente curar algumas pessoas durante esse período que Jesus caminhou na terra. O plano de Deus era fazer com que a salvação chegasse a toda a humanidade. E quando ele começa a compartilhar isso para os discípulos, eles não entendem. Eles não conseguem compreender isso. Eles não conseguem entender isso. E Jesus então fala: olha, vocês precisam entender o seguinte: se você quer seguir a mim, você precisa entender algumas coisas. Se você quer ser meu discípulo, você precisa entender algumas coisas. Primeiro ele diz
Se você quer vir após mim, primeira coisa que um discípulo de Cristo precisa entender é que ele necessita escolher seguir Jesus. É uma escolha pessoal. E essa escolha implica em algumas questões interessantes. Acho que a semana retrasada eu trazia uma mensagem falando sobre as escolhas. Algumas escolhas, ela implica, algumas não, todas as escolhas implicam em consequências. Se você escolhe bem, você vai ter consequências boas. Se você escolhe mal, você vai ter consequências ruins para a sua vida. Mas seguir a Jesus implica numa escolha radical, uma escolha que vai mudar a história da sua vida. Implica numa escolha que vai fazer com que algumas coisas que você pensava ou imaginava, elas já não vai mais ter valor para você. Paulo dizia assim que agora o que me importa é viver para Cristo. O mundo, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu experimentei, que eu pude conquistar nesse mundo, não tem valor nenhum, porque o que eu escolhi agora é seguir a Jesus. A escolha de seguir a Jesus implica que Ele vai ser a pessoa mais importante na sua vida. Que Jesus será o centro da sua vida. Escolher seguir a Jesus significa que Ele vai ser o seu mestre. E o mestre é aquele que comanda, que dirige e que toma as decisões por você. Isso significa que você jamais vai deixar agora, seguir a Jesus implica que você não está mais no comando. Seguir a Jesus implica escolher seguir a Jesus, que Ele é quem vai dirigir os seus passos. Seguir a Jesus implica, escolhê-lo e seguir a Jesus implica que, em algumas questões importantes, você vai confiar plenamente naquilo que Ele tem para a sua vida. Então, é por isso que Jesus diz, se você quer vir após mim, você tem esse desejo mesmo, é isso mesmo que você quer, é essa a sua esperança, é essa a sua expectativa, é isso que você quer mesmo, você quer seguir a mim, você tem ouvido, você tem visto, você tem olhado grandes coisas que eu tenho realizado num povo, você tem visto o que eu tenho feito, você tem ouvido a minha palavra, mas é isso mesmo que você quer. Ele queria dizer isso para Pedro. Pedro, você não está entendendo. Você quer mesmo me servir? Você tem certeza que você quer caminhar comigo? Você tem certeza disso? É isso que você quer? Então, se você quer seguir a mim, ele diz assim, negue a si mesmo. Segunda coisa que um discípulo de Jesus precisa ter, aquele que decide caminhar com Jesus, é negar a si mesmo. Veja que Jesus está falando a respeito disso, porque quando Pedro faz aquela declaração a ele, não, Jesus, você não vai acontecer isso com você, não. Jesus diz assim para ele, olha, o que você está cogitando no seu coração, não cogita de Deus, não. Cogita do quê? Dos homens. O que Jesus está querendo dizer? Você precisa negar a sua própria vontade, você precisa negar os seus próprios interesses, você precisa negar até mesmo os seus sonhos, porque eu vou cuidar de você. Seguir a Jesus significa, olha, não é mais o teu querer, não é mais o que você espera, não é mais aquilo que você deseja, mas é aquilo que eu quero para a sua vida. Negar a si mesmo, ou seja, aquilo que para mim tinha valor, aquilo que para mim era necessário, aquilo que valeria a pena para mim, eu agora coloco diante de Jesus, digo, Senhor, não vale mais a pena se não for servir ao Senhor. Seguir a Jesus implica em renúncia. Há muitas pessoas que caminham com Jesus, mas quando falam em deixar algumas coisas, em deixar algumas práticas, algumas questões importantes na vida, elas pensam duas vezes antes de fazer isso. Para nós chegarmos aqui, para eu chegar aqui, eu tenho certeza que praticamente todos aqueles que hoje servem ao Senhor e Deus tem levantado
para servir ao Senhor, precisou negar e renunciar muitas coisas. Renunciar muitos sonhos, muitos projetos. Eu me lembro que com 18 anos eu entrei para fazer um curso de comunicação social, estudava lá na Unimep, fazia radialismo, rádio e televisão. E eu comecei a fazer esse curso, comecei a estudar, e naquela ocasião Deus me chamou para o ministério. E foi uma crise muito grande pessoal, porque tinha no meu coração a ideia assim, Senhor, eu não quero ir para o ministério, eu não quero ir para trabalhar para o Senhor, se eu não conquistar nada por mim mesmo. Ou seja, significa que eu fui para o ministério porque eu não fiz mais nada. Eu não fui atrás de mais nada, eu não conquistei alguns sonhos, então eu vou para o ministério. Se eu não cheguei a lugar nenhum, então faço o seguinte, a única opção é ir para o ministério. Isso é o que passava no meu coração, né? Aí Jesus falou, não, você vai conquistar, você vai ser. Eu fui, eu terminei a faculdade, eu passei a trabalhar numa empresa grande, uma empresa de... vendia banheiras de hidromassagem, veja que delícia, né? Comecei a trabalhar como supervisor de marketing dessa empresa. E a gente começou a fazer vendas, nós vendíamos no Brasil inteiro, era uma coisa maravilhosa. E eu, durante esse período, como Deus tinha me chamado, eu não deixei de ouvir a voz de Deus, ainda com algumas dúvidas, mas mesmo assim, eu fui fazer seminário. E fiz os 4 anos de seminário, nessa empresa trabalhando e conquistando, e galgando outros passos. Eu supervisionava em torno de umas 70 profissionais de promoção de venda, né? Eram promotoras de venda nos diversos home centers de construção que tem no Brasil aí, e a gente visitava esses lugares e levava lá material promocional para saber como que era a questão das vendas daquele lugar. Então nós chegávamos e se a venda não estava como nós esperávamos, nós definíamos algumas ações e chamávamos aqueles promotores e juntamente com os vendedores da loja e dávamos treinamentos a respeito do produto. Então era muito legal o trabalho e o negócio começou a crescer e eu fazendo seminário. Mas Deus tinha me chamado, mas a gente ficava naquela coisa, será que agora o que eu vou fazer? Chegou um determinado ponto onde foi interessante porque iam me promover, iam aumentar o meu salário, duplicar o meu salário. E naquela ocasião, então estava tudo certo, que legal, vai ser muito bom, vai ser espetacular. Eu termino o seminário, eu termino, terminei, me formei no seminário, e aí eu recebo o convite de pastorear em Indaiatuba de tempo integral. Isso significava o quê? Eu teria que deixar o meu trabalho, deixar aquelas expectativas boas que haveriam para o próximo ano e ir para Indaiatuba ganhando muito menos da metade do que eu ganhava. E eu pensei e falei assim, Senhor, e agora? E agora, o que eu faço? Né? Aquela dúvida, aquela coisa. E Jesus ministrou no meu coração. Lembra quando você falou e apresentou numa das suas orações, dizendo que se você não conquistasse nada por você mesmo, vir para o ministério não seria um peso para você. Falei, é verdade, Senhor. Pois é, se você continuar trabalhando, você vai chegar aonde você quer. Você vai conquistar, porque eu vou te abençoar. Mas eu tenho te chamado para o ministério. Eu quero te usar poderosamente. Você escolhe agora. Ou você vai por esse caminho, ou você vai para o outro. E nesse momento foi quando eu entendi o plano de Deus para a minha vida. Falei, Senhor, eu deixo tudo. No dia seguinte eu apresentei a carta de demissão. Foi aquele alvoroço na empresa. Eles falaram, você está louco, você está maluco? Que é essa coisa de ser pastor? Aonde está isso? Que você está aqui agora, quem que vai fazer o que você estava fazendo aqui? Como que vai ser isso e tal? Eu falei, olha, a gente prepara alguém, a gente treina, mas eu estou saindo porque Deus tem um plano na minha vida e não há dinheiro que pague, não há nada nesse mundo que possa suprir aquilo que Deus vai fazer na minha vida. O que passava no meu coração era o seguinte,
eu não posso fazer mais nada na minha vida, a não ser servir a Deus inteiramente. Agora, parece fácil, mas não foi fácil renunciar. Porque havia uma ideia, um sonho. A gente começa a sonhar com outras coisas, a gente começa a pensar com outra mente, porque a gente começa a caminhar para aquela direção, e quando de repente Deus mostra, fala, olha, eu quero que você venha me servir. Eu falei, Jesus, e agora? Agora eu vou depender de quem? Ele falou, vai depender de mim. Mas não tenho segurança nenhuma, Jesus. Que segurança eu tenho? E agora, o que vai fazer? Fala assim, pode deixar, eu que cuido de você. E a gente caminhou, e aí, desde então, faz já 10 anos que eu tenho servido ao Senhor de tempo integral. Lutas e lutas, dificuldades, muitas, mas não trocaria nenhum dia desses 10 anos por nada nesse mundo. Porque vale a pena servir a Jesus. Mas é necessário renunciar. É necessário deixar algumas coisas do nosso tempo, deixar algumas coisas do nosso dia a dia. Nesse sábado, nós nos reunimos com o Ministério de Louvor, e nós estávamos ali, aqui na casa, preparando, tivemos um almoço gostoso, foi uma bênção, e a gente estava se preparando para assistir o Jogo do Brasil juntos. E eu e o pastor Johnny, nós resolvemos fazer um propósito, falar, pastor, vamos uma vez por semana, eu e você, nós vamos orar, 1 hora de oração e tal, e nós fizemos toda terça-feira de manhã, nós temos orado e tal, e essa terça-feira minha filha ficou ruim, ficou doente, eu não consegui vir aqui de manhã, porque eu precisei levar ela no médico e tal, e eu falei, pastor Johnny, não vai dar para nós nos reunirmos hoje, mas ele falou, não, é um compromisso que a gente tem com Deus, é verdade, mas essa semana a gente vai se reunir, e a semana terminava onde? No sábado, e no sábado estava todo mundo lá reunido, aquele almoço gostoso, e eu falei assim, pastor Johnny, vamos lá, porque a gente precisa orar. Não, mas está todo mundo aqui, cara, vamos deixar todo mundo aqui. Falando, vamos, a gente precisa estar orando, porque esse é o propósito que Deus deu para nós. Esse é aquilo que Deus falou para a gente fazer, a gente precisa fazer. E a gente foi orar lá, o Jonas também chegou, aí o Marco Aurélio chegou, e Deus começou a ministrar, e foi um tempo tão precioso na presença de Deus, foi um tempo tão maravilhoso. 1 hora nós oramos, nem vimos passar, e Deus abençoou e foi ministrando no nosso coração. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, existem coisas que vão surgir na nossa vida, que podem parecer infinitamente melhores do que o que Jesus tem para você, ou do que Jesus tem oferecido a você, coisas que para nós coisas desse mundo, que vão se apresentar a você, para que você troque pelo prazer de estar na presença de Deus, pelo prazer de caminhar com Jesus. Não é difícil de lembrar o tempo que nós gastamos com o nosso computador ou com a nossa TV, e não gastamos esse tempo para ler a palavra de Deus. Seguir a Jesus implica em renunciar a coisas que nós queríamos, coisas que a gente esperava, coisas que eu queria muito, mas eu falei, não vou fazer, porque eu quero fazer aquilo que Deus quer para mim. Porque se eu deixar, irmãos, eu passo a semana inteira sem ler a Bíblia e sem orar. Vão surgir coisas para eu fazer. E é na igreja aqui, é o dia inteiro correndo atrás de coisas, de fazer coisas, e de precisar criar coisas. E se eu deixar, e se eu não estabelecer um compromisso, e se eu não estabelecer um tempo que eu vou renunciar a essas coisas, para fazer a obra de Deus, para estar com Jesus, para estar com Ele, irmãos, eu vou ficar um tempo aí e vou ficar muito longe de Cristo. Eu vou deixar de ser, se eu ouvir a voz de Jesus, eu vou deixar de caminhar com Ele, de sentir a presença dEle, de ser dirigido por Ele. Por quê? Porque eu não renuncio a algumas coisas na minha vida. É necessário que você renuncie a algumas coisas. Se você quer seguir a Jesus, você precisa renunciar. São pequenas coisas no dia a dia. Irmãos, são coisas pequenas que precisam ser tratadas e avaliadas para que você caminhe com Jesus. Se você quer seguir Jesus, às vezes você precisa renunciar a algumas amizades. Não é fácil, gente. Gente que está com você há muitos anos, amigos
muito próximos, mas que só te atrasa. Gente que você ama, gente que você sabe que você cresceu junto, mas só está te atrasando na vida espiritual. Seguir a Jesus implica que Ele é o centro, que Ele é o mais importante na sua vida. Mais importante que qualquer coisa nesse mundo. Ser discípulo de Cristo é isso. Talvez você vai precisar deixar algumas amizades, algumas coisas, eu não sei o que pode estar impedindo você de se aproximar, de se aprofundar naquilo que Deus tem para você, naquilo que Cristo estabeleceu para você. Não sei o que pode ser, como que está servindo de impedimento para você servir a Jesus verdadeiramente. Mas você vai precisar renunciar. Na caminhada, se você não renunciar a algumas coisas, isso prova que você ama Jesus mais do que tudo. Se você não renunciar, você vai ser simplesmente mais um na multidão, mais um daquele que está caminhando, que está ouvindo, que está gostando, que acha legal, mas não vai viver a intimidade, não vai viver o melhor que Deus tem, não vai estar com Ele, não vai experimentar o que Jesus tem de mais precioso, vai só olhar de longe. Jesus quer que você tenha mais intimidade com Ele, Jesus quer que você esteja próximo dEle, Jesus quer que você ouça e aprenda diretamente dEle. Há quantos crentes que estão andando, esperando e querendo ouvir uma palavra. Pastor, dá uma palavra para mim. É o que mais se ouve no rádio, a pessoa liga, pastor, você pode dar uma palavra para mim? Pastor, qual a palavra de hoje? A gente ouve de crente assim, crente que não é discípulo de Jesus não, porque aqueles que andam com Jesus, irmãos, Jesus vai falando diretamente no coração dele, Jesus vai falando com ele, vai ensinando, vai guiando, vai dirigindo, vai mostrando qual que é o propósito, qual que é o querer de Cristo. Ele vai falando, aqueles que são discípulos sabem para onde vão, sabem o que querem. Os que são discípulos não estão perdidos na multidão. E Jesus andando, olhava aquela multidão e dizia assim, olha, se compadecia dela, porque dizia, olha, que pena que eu tenho deles, porque são como ovelhas sem pastor, estão completamente perdidos, sem direção. Mas o discípulo não. O discípulo ouve a voz do mestre. O discípulo entende o que o mestre quer, o que o mestre espera. Segue os seus passos, faça isso, faça aquilo. É assim que quem já brincou de seguir o mestre aí? Todo mundo já brincou com isso, disso quando era criança, não é? O mestre mandou fazer o quê? Vai buscar água lá na casa da tia. Então todo mundo ia, que era o que o mestre mandou. Mas tem gente que não está ouvindo a voz do mestre, ouve qualquer outra voz, tem ouvido outras vozes, mas a palavra do Senhor diz que Ele é bom pastor, e as suas ovelhas ouvem a sua voz e reconhece. Tem gente que ouve outras vozes aí, é do oba-oba, é do vamos lá, é multidão, mas aquele que é discípulo de Jesus, ouve a sua voz. E as outras vozes podem estar falando todas as outras coisas assim, completamente diferente. Uma direção. Mas quando Jesus fala assim, olha, você vai por essa direção aqui. Ou seja, renuncie isso aqui, você vai por aqui. Todo mundo pode falar, você está maluco, o que você está fazendo por esse lado? Está todo mundo indo por aqui. Está todo mundo aqui, o esquema está aqui, o que você está fazendo por aí? Não, eu ouvi a voz do mestre. Meu mestre está me mandando ir por aqui. Meu mestre está me mandando, está pedindo para que eu faça isso. Eu quero dizer que mesmo dentro da igreja hoje, gente, mesmo dentro da igreja, há pessoas ouvindo outras vozes, há pessoas vivendo outras coisas e não estão ouvindo a voz do mestre. Porque não são discípulos de Jesus, se agradaram de Jesus, acham Jesus bacana, acham o gospel legal. Eu sou gospel agora, né? Eu só ouço música gospel. Eu sou o evangélico. E começam a falar, não, eu gosto de ir na igreja. Tem tanta gente que é assim, que acha bacana, que eu conheci, já ouvi gente falar assim, que vem durante a semana, vem num culto de Vitória, na terça-feira, no domingo está na missa, mas na segunda está batendo cabeça no centro espírita. Porque é bacana, é style ir na igreja agora.
é legal. Lá tem uma música legal, lá tem uma palavra que, eu me sinto bem com a palavra que eu ouço. Era o que esses homens estavam 3 anos com Jesus e só vendo coisa boa. Então é bom caminhar com Jesus assim. Só vendo coisa interessante, coisas que eles jamais imaginariam ver. Uns pequenos e pobres pescadores que só conhecia mar, cheirava e fedia peixe, de repente vendo gente sendo curada, vendo coisa acontecendo e ficam deslumbrados. Mas quando começam a ouvir que seguir a Jesus era muito mais do que aquilo, eles começam a achar estranho aquilo. E hoje é o que está acontecendo nas igrejas. Quando começa a falar assim, olha, se você se ver Jesus, você precisa renunciar. Você quer ser discípulo de Jesus? Quando todo mundo está indo para lá, você está indo aqui, ó. Você ouve a voz do mestre. E ainda que todo mundo diga para você, você está maluco, você está louco. Não, mas eu estou ouvindo a voz de Jesus. Porque o que é mais importante para mim é Jesus, não é a multidão. Na igreja, sim. Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo. Renuncia à hora de sono. Isso aqui é tão difícil, né, gente? Antigamente as pessoas se levantavam de madrugada, dobravam o joelho e falavam assim, eu vou orar. Pra você ter uma ideia, eu acho assim que é uma coisa que isso aqui é para nós, para todo mundo, viu, gente? Estou pregando aqui, mas Jesus já falou comigo, está falando ainda. É assim, a gente não levanta mais, não dispõe o coração para acordar mais cedo, para orar, para fazer algumas coisas. A gente não nega mais algumas horas de sono, não nega algumas horas de lazer para fazer isso. Nós não somos mais surpreendidos pelo nosso cônjuge ou pelos nossos filhos orando na beira da cama. Nós não somos mais surpreendidos. Abre a porta assim e está orando, deixa fechado. Não somos mais. As pessoas não estão dispostas hoje. Porque sabe por quê? Porque hoje tem, eu acho que isso é interessante, eu amo tecnologia, mas o diabo tem usado isso para atrapalhar a vida dos crentes. Porque hoje o cara está com o celular, está comendo, está mexendo no celular. Ele está dirigindo, ele está olhando e mandando mensagem no celular. E aí ele chega em casa, em vez de, não, agora eu vou ler a palavra, aí dá desculpa, não, mas eu tenho a Bíblia no celular, aí eu oro aqui, né, eu leio aqui. Né? Agora tem essa desculpa também. Mas você vai ver, está lá, Facebook, Twitter, Instagram, aquela coisa, e fica o dia inteiro nisso. O dia inteiro nisso. Eu sou a favor disso, irmão. Eu gosto pra caramba de rede social, acho legal, mas você tem que saber dosar, você tem que saber usar, você tem que saber o que você coloca, o que você escreve, o que você fala, entendeu? Eu fico abismado com algumas colocações de alguns crentes nas redes sociais. Eu falo, isso aqui é crente, o que ele está falando aqui? É interessante que a gente descobre como que é o coração da pessoa lá, né? Porque a pessoa posta umas coisas que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Será que ela está entendendo o que é ser discípulo? E a gente gasta tempo com tanta coisa, e nós não somos mais surpreendidos por isso. Sabe, tempo de oração, para buscar o Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, se você não estabelecer isso, o discípulo de Jesus precisa ter contato com Jesus. O discípulo de Jesus precisa ouvir Jesus falar. Não é uma vez na igreja, não, uma vez por semana. É o tempo todo. É estar atento àquilo que Jesus está falando, que Jesus quer. É saber o que Jesus, olha, está sensível à voz de Cristo, ter discernimento espiritual. O discípulo de Jesus tem isso. Então, assim, se você não estabelecer na sua vida um horário, um tempo, falar agora, essa hora eu vou desligar tudo, eu vou orar, eu vou fazer, essa hora eu vou usar para ler a palavra, essa hora eu vou fazer alguma coisa para o reino de Deus, esse tempo aqui eu vou servir a Jesus no ministério, é nesse tempo aqui que se você não renunciar um tempo para servir a Jesus, meu amigo, você vai passar a sua vida inteira sendo um mais da multidão, mas não um discípulo. Negue-se a si mesmo. Só que ele vai mais além, ele começa a falar a respeito de uma mensagem estranha para eles. Uma mensagem de cruz. O que é isso, Jesus? Você já vai morrer e ainda vai ser morto na pior das maneiras pelas quais as pessoas podem morrer, é na cruz. Não estou entendendo. Ele fala, olha, tome a sua cruz.
A cruz era aquilo que se tinha de mais vergonhoso. O Império Romano usava diversas maneiras de condenações para aqueles que transgrediam as leis. E cada lei, cada transgressão tinha uma condenação. Aliás, o direito que nós temos hoje aqui, ele é fundamentado no direito romano, de todas as leis que foram feitas. Então, o que acontece? A gente hoje vê algumas situações, ficamos abismados com pena de morte, com um monte de coisa, nos dias que a gente está vivendo, pessoas falam, o que é isso, como pena de morte? Mas antigamente era algo assim, que era usado constantemente, e não era simplesmente por os crimes menos graves, eles não tinham assim estabelecia alguma coisa definida para a pena de morte, sim, olha, esse aqui é muito grave, é um crime hediondo, então ele vai ser penalizado com a pena de morte. Não, você vê que Jesus ele vai para a cruz sem ter pecado nenhum, sem ter cometido nenhum delito. Eles colocam, disse, não, segundo as leis dos judeus, ele usou aqui, ele falou, ele está armando contra o Império Romano, porque ele está dizendo que ele é o rei dos judeus. Então, por ele dizer que ele é o rei dos judeus, significa que ele vai assumir, então, a posição de um revolucionário. É por isso que mandam Jesus para a cruz. Que coisa absurda. Aí Jesus começa a falar, então, a pena de morte ali era uma coisa banalizada. Existiam pessoas que morriam na cruz, ficavam ali pregados dias para morrer. Era meses até. Pessoas pregadas, então era algo terrível. A morte de cruz era algo terrível, vergonhoso, sofrimento. Os que estavam na cruz já tinham sobre eles aquela ideia, é o seguinte, o cara é condenado, o cara é um ladrão, o cara fez coisa errada. Então Jesus começa a falar de cruz para aqueles homens, eles ficam assim abismados, falam assim, o que é isso? Agora que eu não estou entendendo mesmo. O Senhor fala de um reino de Deus, o Senhor fala de que o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor trouxe uma mensagem aqui, agora o Senhor está falando de cruz, de vergonha, de dor. Eu não estou compreendendo o que você está dizendo. Mas a cruz para nós, em Cristo Jesus, hoje tem um outro sentido. E que é o sentido pela qual as pessoas eles precisavam entender. Que enquanto a cruz era uma mensagem de vergonha, para nós é uma mensagem de libertação. Quando a cruz era uma mensagem de sofrimento, de dor e de morte, para nós se tornou mensagem de vida. Quando a cruz era uma mensagem de desesperança, para nós se tornou uma mensagem de esperança. E eles não compreenderam isso. Mas Jesus estava querendo dizer, a cruz para você, a cruz na sua vida vai ser o ponto forte da salvação e da sua vitória sobre a morte, sobre o mundo, sobre Satanás. A cruz para você é aquilo que vai restaurar o seu relacionamento com Deus. Entenda, o discípulo de Cristo, ele carrega a sua cruz, mas é interessante isso, porque quando nós lemos esse texto, nós lembramos e pensamos simplesmente na ideia do sofrimento da cruz. Ai, vou ter que carregar minha cruz. Você já caminhou com gente que só reclama, oh, Jesus, está difícil, que cruz pesada é essa aqui, que coisa, que tribulação, essa pessoa é tão chata, uma pessoa tão difícil de lidar, que você fala, essa aqui é minha cruz, eu tenho que carregar ela. Não é assim? O pessoal fala, porque a cruz tem essa ideia, mas o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, olha, vocês não vão precisar ficar levando essa cruz de sofrimento, não, de dor, de lamento, porque isso eu estou sofrendo por vocês. A mensagem que vocês vão levar de cruz é uma mensagem de salvação, de restauração, de transformação, de mudança de vida e declarar para o mundo inteiro, eu fui salvo por Jesus, eu fui mudado por Jesus, Ele me trouxe vida,
vida, e não qualquer vida, vida em abundância. A mensagem que você leva, a sua cruz é isso, é dizer ao mundo: Jesus resgatou e me tirou do império das trevas, Jesus me deu uma nova história, Jesus me deu uma nova vida, hoje eu sou completamente diferente, Ele me curou, Ele me libertou. A mensagem da cruz para você, a sua cruz hoje, é essa mensagem, irmão. Não é mensagem de dor, de sofrimento. O tomar a cruz, Jesus estava querendo dizer aqui: olha, tome a sua cruz, sabe aquilo que eu fiz na sua vida? Você vai mostrar isso para as pessoas lá fora. Você vai dizer para eles: olha, eu sofri, eu padeci, mas hoje eles têm condições de ter livre acesso a Deus, porque eu morri naquela cruz por eles. Tome a sua cruz. O discípulo de Jesus não consegue ficar sem ser revelado como discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, ele chega e as pessoas já percebem: não, esse aí é o homem de Deus, essa aí é a mulher de Deus. O discípulo de Jesus não consegue entrar em um lugar e não ser identificado como um discípulo dele. Até Pedro, ainda sendo moldado, quando entra e vê ali Jesus já sofrendo, sendo açoitado, as pessoas olham para ele e dizem: você não é um deles, não? Você é muito parecido com ele, hein? Eu acho que você é um deles, você caminhou com ele. Eu estou vendo, estou percebendo. O discípulo de Jesus, ele entra no lugar e as coisas começam a ser diferentes. Ele põe um pé em determinado lugar, aquele lugar começa a ser transformado. A sua atitude, o seu sorriso, sabe, as suas conversas, elas são completamente diferentes. Eu, infelizmente, hoje ouço pessoas dizendo assim: pastor, eu nunca mais vou contratar evangélico na minha empresa. Mas por quê, irmão? Pastor, só me deu dor de cabeça. Só me deu dor de cabeça. Pessoa não e olha, eu estou cansado de ouvir isso já, hein, gente. Pastor, eu chego para falar: irmão, não tem como abrir lá uma porta de emprego, tem gente precisando. Pastor, não, é da igreja. Não vou fazer não. Agora, se ele fosse discípulo de Jesus, traz esse homem para cá agora. Porque o discípulo de Jesus, ele transforma o ambiente, ele não entra em rodinhas, ele não senta na roda dos escarnecedores, ele não se ajunta com pessoas, ele é um agente de transformação, porque a mensagem dele transformou a vida dele. O discípulo de Jesus faz a diferença. O discípulo de Jesus impacta as pessoas, atrai as pessoas para ele. Tem gente que chega em lugar e fala: ih, aquele é o crente, deixa eu ir embora. Porque só vem falar besteira, só vem apontar o erro. Crente chato, gente, eu não suporto crente chato. Tem crente chato, aqueles que sabem que você só chega e o cara só tem aquele vocabulário evangeliquez, né? O glória a Deus, o aleluia, aquelas coisas, e a paz do Senhor, e varão, e não sei o que, e tal. Eu fico pensando assim: peraí, presta atenção. Assim, em vez de apresentar as pessoas, ao invés de atrair as pessoas, você vai mandar elas para longe de você, expelir. Crente chato, se não seja um crente chato, não seja um discípulo de Jesus, que atrai as pessoas, que elas queiram estar com você. Pessoas falam assim: nossa, como é bom estar com você, quando eu estou com você, eu me sinto melhor, eu sou edificado, eu cresço, eu vejo coisas, eu entendo, eu compreendo, eu aprendo. Discípulo de Jesus, ele toma a cruz dele, mas essa mensagem ela é tão poderosa que impacta as pessoas em volta. É o discípulo de Jesus. Mas mais do que isso, o discípulo de Jesus, ele segue a Jesus de verdade. E seguir a Jesus de verdade é aquele que paga um preço. É aquele que caminha, independente das coisas que aconteçam. Que persevera, que não desiste, que olha para frente, fala: eu vou até o fim.
Vão surgir dificuldades? Vão surgir. Mas aquele que me chamou, Ele é fiel na minha vida para me sustentar, para me ajudar e para cumprir a promessa que Ele estabeleceu na minha vida. O discípulo de Jesus, ele teve um encontro transformador com Jesus. O discípulo de Jesus teve uma experiência com Jesus. A diferença hoje nas igrejas é isso. As pessoas já não têm mais experiência com Jesus. Não tiveram experiência com Jesus. E aí eu oro, Senhor, dá experiência para as pessoas. Sabe, irmão, a verdade é essa. Nesses 10 anos de ministério e 20 anos de crente, as experiências que eu tive com Jesus, elas são, assim, essenciais para que eu não desista, para que eu não volte atrás, para que eu não diga assim, eu continuo, porque tudo que o Senhor já me mostrou, agora pode estar tudo obscuro, agora pode parecer que não tem saída, mas tudo que o Senhor já fez na minha vida, me dá condição de acreditar que eu vou continuar. As experiências com Jesus. Tem gente que não teve experiência com Cristo, não. O discípulo de Jesus, ele segue ao Senhor. Ele foca, ele olha lá na frente lá. Esse é o meu alvo, é o Senhor. Podem falar o que for, pode acontecer o que for, pode dizer o que for, eu continuo servindo, eu continuo adorando. Podem surgir quantas coisas acontecerem, situações na igreja que venham me desanimar, porque na igreja é um lugar difícil de lidar. Quantas situações eu já vivi na igreja, de pessoas que foram magoadas dentro da igreja, por líderes ou por falta de sabedoria, servindo a Jesus. O discípulo de Jesus, ele não tem aquela coisa, não me cumprimentou, não vou mais na igreja. Não falou comigo, milindre. O discípulo de Jesus não, ele falou, irmão, quer saber? Eu não estou nem aí, eu estou servindo a Deus, eu estou seguindo a Cristo, eu vou embora, eu vou fazer aquilo que Jesus fez na minha vida. Aquilo que Jesus fez na minha vida foi tão impactante, que eu vou continuar, que eu vou fazer o meu melhor, porque eu não faço para mais ninguém a não ser para o meu mestre. E consequentemente, irmãos, essa sua atitude transforma as outras pessoas. É o discípulo de Jesus. Não é fácil ser discípulo de Jesus. É por isso que Jesus chamou aqueles homens que estavam andando com ele há 3 anos, 12 homens juntos, e ensinando para eles. Falou, vocês não estão entendendo o que é ser discípulo, mas eu vou te mostrar. Se você quer seguir a mim, então você vai negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e você vai adiante. Você não vai desistir, não. Se coloque de pé nessa noite. É a diferença da multidão, é a diferença das grandes concentrações para aqueles que servem a Jesus de verdade. O discípulo de Jesus não entra em picuinhas. O discípulo de Jesus percebe quando a coisa não está legal. O discípulo de Cristo, ele é sábio, ele tem a sabedoria de Jesus, porque ele é dirigido por Jesus. É Jesus que conduz a situação. Ele chega para Jesus e fala, Senhor, o que eu faço nessa situação? Qual é a minha atitude aqui? O discípulo de Jesus não tem nada dele. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele fala, você vai deixar tudo. Você vai deixar tudo. O discípulo de Jesus entende que todas as coisas que ele tem, não é dele. É Deus que está dando, é Deus que está dirigindo. O discípulo de Jesus compreende. Está seguro, convicto do seu propósito de vida. O discípulo de Jesus não tem dúvida. O discípulo de Jesus só tem convicções, porque Deus não é Deus de confusão. Ele ouve diretamente a sua ordenança e a sua voz. Talvez nessa noite, você chegou aqui, você tem ouvido várias vozes, Muitas coisas estão acontecendo.
muitas coisas. E eu sei que, quando Jesus falou isso, quando Jesus começou a falar de que era necessário renunciar, era necessário deixar, quando Jesus começou a falar de morte, de cruz, as pessoas foram se afastando dele. Porque ele já não mais curava, já não fazia milagres. A mensagem dele começou a ser outra mensagem, as pessoas começaram a se afastar dele, até os seus próprios discípulos. Ele sai para orar, chama Pedro, Tiago e João mais para perto, os outros ficaram um pouco mais distantes, aí ele vai orar sozinho. Jesus tinha chamado eles para orar junto, mas já era tarde da noite, eles começam a dormir, e Jesus está orando. Quando ele volta e diz, olha, nem vocês podem ficar comigo aqui 1 hora em oração. Ser discípulo de Jesus não é fácil não, irmãos. Tem que pagar um preço, mas eu vou dizer uma coisa para você. Vale a pena. Vale a pena. Talvez você tenha chegado hoje aqui, sem saber, tem tantas coisas acontecendo, tantas coisas. Seu pastor, hoje eu quero decidir na minha vida. Eu quero sim tomar essa decisão de escolher ser um discípulo de Cristo. Eu não quero ser mais um na multidão. Eu não quero ser mais um no oba-oba. Eu não quero ser mais um ouvir essa mensagem aí e que não faz mudança na minha vida, porque eu venho, participo, gosto, acho legal, mas a minha vida continua do mesmo jeito. Minha família continua do mesmo jeito. A minha casa não muda. As coisas na minha vida não mudam. Eu quero dizer uma coisa para você, o discípulo de Jesus, ele vive transformações, ele vive algo extraordinário, apesar das lutas e das tribulações. Irmãos, aquele que serve a Jesus, que é discípulo de Cristo, ele é cheio de paz, que excede todo entendimento, que guarda a sua alma, o seu coração, a sua mente. Aquele que é discípulo de Jesus, ele tem discernimento espiritual nas situações. Então não adianta, você vem, você caminha, você ouve, acha tudo bonito, mas as coisas não mudam, as coisas continuam do mesmo jeito. Quero que você decida hoje, eu quero servir a Jesus, assumir esse compromisso mesmo, de ser um discípulo, de aprender diretamente do meu mestre. E eu quero orar com você, se você tem tomar essa decisão hoje, dizer, pastor, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero ouvir a voz do mestre, e para onde ele me mandar, eu quero ir, o que ele me mandar fazer, eu vou fazer, porque eu sei que isso é o melhor para mim.